Ótimo. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito importante que eu gosto de ensinar, né? Quem já está conosco aqui nessas aulas há mais tempo sabe que eu ensino bastante sobre esse tema, mesmo porque é o tipo de leilão, um dos dois tipos, né, de leilão de imóveis que existe no mercado com maior potencial de lucratividade, né, que existe. Eu estou falando aí de você transformar R$100 mil em R$1 milhão no período de 24 meses. Isso não só é possível, como acontece a todo momento. E em casos práticos aqui do escritório, essa proporção aí em 24 meses, né, de você pegar o seu capital e ter 10 vezes mais investindo nessa modalidade de leilão aqui, ela é algo presente no dia a dia de investidores que atuam, né? Que atuam e que têm a sua atenção voltada para os leilões judiciais em processos de falência. Então, a nossa meta com esses leilões, e a meta que eu tenho quando eu ensino sobre esses leilões, é fazer com que os meus alunos transformem. A meta é transformar R$100 mil em R$1 milhão no prazo de 24 meses, investindo da forma correta. Veja só, essa estratégia de transformar R$100 mil em R$1 milhão em 24 meses, investindo em leilões de imóveis, ela é uma estratégia que envolve não apenas o leilão de falência. Ela é uma estratégia que nós desenvolvemos aqui, temos aplicado no dia a dia e tem dado certo. Eu trouxe mais provas aqui para vocês, já em outras aulas já trouxe provas aqui de clientes aqui do meu escritório, né, que faturaram muito alto nesse tipo de leilão, mas não é só no leilão de falência que nós conseguimos, né, fazer esse resultado financeiro com os leilões de imóveis. Nós temos também os leilões de segunda praça negativa, né, que são leilões extrajudiciais que nós já estudamos aqui, eu prometo trazer em outras aulas também mais temas relacionados. Eu já dei aula, inclusive, nessas aulas de quarta-feira, sobre os leilões de falência. Só que hoje eu fiz um recorte na matéria muito interessante, né, no tema, muito interessante, e que eu quero ensinar para vocês. E mais, hoje nós vamos abrir aqui um edital de leilão de falência e eu vou bater ali nos pontos principais que você tem que se ater para fazer essa análise, tá bom? E visando o quê? Qual que é o nosso objetivo com o leilão de falência? O nosso objetivo com o leilão de falência é transformar R$100 mil em R$1 milhão em 24 meses. Agora veja, para aqueles que são incrédulos, eu trago aqui essa arrematação de um cliente aqui do escritório, que ele arrematou um imóvel num leilão de falência. Aí está no slide, eu vou abrir aqui, o resultado final dessa arrematação aí. Mas aí no slide vocês veem que é um imóvel que vale quase R$1 milhão. Dá para ver aí muito claramente. Ou quase R$8 milhões, perdão. Quase R$8 milhões. 7 milhões e alguma coisa. E aí o meu cliente entrou nesse leilão com uma estratégia bem definida. Nós tínhamos aí uma estratégia definida com relação a esse leilão, que era participar dele na terceira praça. E nós ficamos como espectadores nessa primeira praça e ficamos também como espectadores na segunda praça. Porque vocês podem ver aí que na segunda praça o imóvel estava, né, com um valor relativamente alto, mesmo que ele tenha baixado aí, né, para metade do preço, ele estava com um valor relativamente alto, né? E aí no slide você vê que de 7.797.000, o imóvel baixou para 3.898.000 nessa segunda praça.
Só que nós tínhamos uma estratégia, né? Nós tínhamos uma estratégia muito bem definida nesse leilão, que era aguardar que o imóvel fosse para a terceira praça, por uma razão que eu vou relembrar a vocês aqui o porquê agora, já quando eu mostrar o próximo documento. E aí nós aguardamos. Se alguém arrematasse lá, ele com 50% de desconto aí na segunda praça, para nós, pelo nosso planejamento, era um risco que a gente estava correndo, né? Compensaria muito para o meu cliente arrematar esse imóvel por esse valor, 50%, mas a nossa visão era aguardar a terceira praça. Um planejamento muito bem feito e estrategicamente montado. E aí esse imóvel foi para a terceira praça. E agora eu tenho que parar aqui a apresentação e mudar aqui vou pôr tela cheia, que o documento, para mim, mexer no documento para que vocês vejam. E aí esse imóvel, ele foi um leilão de falência, né? Aqui tem o número do processo judicial eletrônico, né? Para quem quiser aí depois visitar o processo, vem inclusive o nosso trabalho lá na prática dentro do processo. Como estava no slide anterior, valor da avaliação do bem, R$ 7.797.258,13. Segunda praça, R$ 3.898.629,07. E aí, como eu disse, nós tínhamos uma estratégia definida. Era aguardar, ficar como espectador na primeira e segunda praça e deixar esse imóvel ir para a terceira praça. Por quê? Porque na terceira praça, nesse leilão específico que eu estou ensinando vocês aqui em várias aulas, não tem preço mínimo. Você pode arrematar por qualquer valor, exatamente isso. Não tem preço mínimo. E aí o meu cliente foi para a terceira praça e arrematou esse imóvel por R$ 980 mil. Olha o valor do imóvel, o valor da avaliação do imóvel. R$ 7.797.258,13. E o meu cliente aqui arrematou dentro dessa estratégia arrematou por R$ 980 mil. E ele ainda parcelou. Ele deu uma entrada de 490 mil e parcelou o restante em 5 parcelas de R$ 98 mil cada. Mas veja bem, por que eu estou mostrando aqui para vocês essa experiência aqui, antes da gente entrar no tema de hoje? Como eu disse, é um recorte muito específico, muito especial para os leilões de falência. E mais, nessa aula aqui, nós vamos entrar dentro de um edital de um leilão de falência para que a gente veja na prática como funciona essa análise. Então, por que eu estou mostrando aqui para vocês? É para mostrar que, nesse exemplo aqui, o meu cliente, ele multiplicou por 7,85 vezes o valor que ele investiu em uma única arrematação. E aí, dentro daquilo que nós falamos aqui, bem nos primeiros segundos da aula, né? Que eu lancei aí uma meta para nós. E qual que é a meta? R$ 100 mil transformados em R$ 1 milhão no período de 24 meses. Se você pega e transfere aqui os R$ 100 mil para uma lucratividade de 7,85 vezes, como essa aqui, quer dizer que se você arrematasse um imóvel nessa mesma proporção no leilão de falência que você vai encontrar, indiscutivelmente você vai encontrar, você teria feito R$ 785 mil de R$ 100 mil. Então, você já estaria numa primeira arrematação muito próximo da meta, certo? E a meta, ela é uma meta real. Essa meta de transformar R$ 100 mil em R$ 1 milhão no período de 24 meses. É uma meta extremamente real, extremamente alcançável, como esse exemplo aí, né, que eu mostrei para vocês aqui, ilustrando a nossa aula. Então, hoje, eu vou ensinar para vocês, como eu disse, começar a aula aqui pela análise de um edital. Nós vamos analisar aqui os pontos principais que você precisa analisar em um edital, num leilão de falência. Já falando aqui de antemão, o leilão de falência, por
por determinação legal. Ele não tem preço mínimo, não tem preço vil na terceira praça, não há que se falar em arrematação por preço vil, né? O preço vil é aquele preço abaixo do mínimo, né, que é estabelecido pelo juiz, ou quando o juiz não estabelece num despacho um preço mínimo, é aquele abaixo de 50% do valor da avaliação. Então, nos leilões de falência, não tem esse preço vil, esse conceito de preço vil, ele não incide, como eu já ensinei aqui para vocês. Então, esse aspecto tem que estar ali, você tem que analisar no edital, porque o edital, apesar de, veja bem, apesar de a lei estabelecer que não há aí na terceira praça um preço mínimo para arrematação, o juiz pode fixar um preço mínimo. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, ele não fixou, começou do zero a terceira praça, e teve concorrência até chegar em 980 mil, cada um dando ali um incremento mínimo que foi estabelecido no edital, certo? Mas aqui na análise do edital, eu espero que fique, né, mais claro para vocês como funciona esse tipo de leilão, porque quando chegar a oportunidade, eu quero que você esteja preparado para agarrar essa oportunidade e caminhar no sentido daquela meta que nós estabelecemos no começo da aula aqui. Qual que é a meta? Transformar 100 mil reais em 1 milhão de reais no período de 24 meses, certo? Então, deixa eu colocar o edital aqui rapidamente para a gente poder, então, dar sequência na nossa aula. O edital de um leilão de falência, ele é basicamente e obviamente um edital, né, de um leilão judiciário, porque o leilão de falência em si, ele é um leilão judicial, obviamente, porque ele ocorre dentro do bojo de um processo judicial. O que difere ele dos demais leilões judiciais é que ele é feito num processo específico, que é o processo de falência, que é regido por uma lei específica, que é a Lei 11.101 de 2005. Então, o edital, ele tem algumas peculiaridades que você vai precisar observar nesse edital de falência, e aqui vamos estudar quais são essas peculiaridades, certo? Já está abrindo aí para vocês. O edital está abrindo e nós vamos começar. Aqui é um edital de um leilão de falência, né? Também aqui da vara, aqui da comarca de Cuiabá, né? Da vara especializada em falência da comarca de Cuiabá. Então, nós vimos aqui, como nós já dissemos, é um edital de leilão judicial. Quem está promovendo o leilão é essa juíza aqui de direito que mandou publicar o edital, certo? Então, primeiro ponto que você já vai ver no edital de leilão é o objetivo dele. O objetivo dele, aqui, ó, já no primeiro, o presente ato de alienação pública tem por finalidade a venda de bens arrecadados da massa falida. Então, o que quer dizer? Os bens que vão para um leilão de falência, quando a falência está decretada, né, que são esses leilões que dão esse potencial de lucro magnífico, são bens que são arrecadados pelo Poder Judiciário junto àquela empresa que faliu. Então, esses bens são arrecadados, são todos colocados dentro desse processo, há um chamamento dos credores dessa empresa que está ali no processo de falência, e aí os bens vão para leilão com a finalidade de saldar as dívidas que tem no processo. E ali dentro do processo judicial de falência vão estar todos os credores que se habilitarem para receber. Quem não se habilitar vai ficar, né, a ver navios. Então, ali dentro do processo de falência, todos os credores vão se habilitar para receber. Um outro aspecto importante é que todas as questões relativas à falência são decididas por um único juízo, que é o juízo universal da falência. Então, se tiver lá uma tentativa de anulação do leilão, uma arguição que possa, né, de alguma forma, gerar aí
uma evicção, né, que é uma perda da posse ou da propriedade desse bem, geralmente ela vai ser decidida dentro do juízo de falência, que é o juízo universal ali que decide todas as questões relativas à empresa falida, certo? Com exceção das questões trabalhistas e das questões fiscais, que podem ficar aí tramitando nos juízos próprios, mas esses credores têm que se habilitar no processo de falência. Mas veja bem, o que é interessante que nós vamos ver mais na frente nessa aula, e eu já vou antecipando aqui para vocês, para ir direto ao ponto, não ficar fazendo aí, né, suspense. Todas as dívidas, segundo o artigo 141, inciso 2 da Lei 11.101 de 2005, todas as dívidas, sejam elas de natureza tributária, fiscal, né, tributária, trabalhista, qualquer tipo de dívida que a massa falida tenha, vai ser quitado lá com o produto da arrematação. O arrematante não tem nada a ver com isso. O imóvel é entregue para ele, livre de qualquer ônus por imposição legal. Viu? Isso é o que diz a lei de falência. Então, quando você arremata no leilão de falência, você realmente está adquirindo de forma originária a propriedade, certo? Nesse caso aqui, em alguns editais, esse aqui porque o volume de valor do bem, né, nós vimos o bem avaliado em 8 milhões de reais. Em alguns editais você vai ver a necessidade de caução, viu? E não é só em editais de falência, não. Em outros editais também o juiz pode exigir caução, certo? Nesse aqui, né, que eu tirei aqui para o nosso estudo, é exigida uma caução de 60 mil reais. E essa caução, ela serve para quê? Não se assuste, viu? Porque naqueles valores menores dos imóveis de menor expressão econômica, geralmente não há exigência de caução alguma, certo? Então, essa caução é para quê? É para evitar que aventureiros entrem no leilão, né, deem lance e não paguem. Porque se a pessoa der um lance nesse leilão aqui, por exemplo, ele já passou. Se alguém lá deu um lance e não pagou, perde os 60 mil, que é dado de caução, certo? Então, só que isso aqui é algo que é muito... não constitui regra, tá? Esse oferecimento de caução não constitui regra nesse tipo de leilão. Então, aí aqui ele fala que o edital vem e fala das datas e local do leilão. Então, ele diz aqui, ó. O primeiro leilão será realizado, nesse caso aqui, ó, estamos aqui no item 1.1, tá? O primeiro leilão será realizado no dia 10/11/2022, né, quando aconteceu lá, quinta-feira, às 14 horas, e o valor, ele diz o valor mínimo, no mínimo pelo valor da avaliação do bem. Segundo leilão, na data tal, por no mínimo 50% do valor da avaliação. E o terceiro leilão, o que o edital diz aí em verde? Dá uma lida aí vocês. O terceiro leilão será realizado em tal data. E qual que é o valor mínimo? Qualquer preço. Tá vendo aqui? Qualquer preço. Manda um joinha aí se vocês estão vendo aí, tá conseguindo ver o documento. Viram aí o que está em verde? Qualquer preço. Não há preço mínimo. Não há que se falar em preço vil, portanto. Porque a lei excetua. Então, a grande sacada de tudo isso aqui é vocês aprenderem sobre esse tipo de leilão, e eu indico que vocês aprendam sobre todas as modalidades de leilão. Todas as modalidades de leilão judicial, nós ensinamos aqui, todas as modalidades de leilão extrajudicial, mas tem dois que têm o potencial de gerar muita riqueza na sua vida, que é o leilão depois da segunda praça negativa, nos leilões extrajudiciais, que eu já ensinei aqui, que é um leilão que também não tem preço mínimo, e nos leilões de falência, esses dois aqui vocês têm que saber. Sabe por quê? Porque é a oportunidade de você dar a virada de chave na sua vida. É a oportunidade de você multiplicar por várias vezes o valor investido. E a nossa meta é pegar 100 mil reais e fazer dele 1 milhão de reais em 24 meses, investindo estrategicamente em leilões de imóveis. Tá vendo aqui? Não tem preço mínimo na terceira praça. E aí, o edital,
por disposição legal, ele deve prever tudo sobre o certame, o horário, eventual punição pela desistência injustificada, né? Mas nós vamos aqui direto aos pontos jurídicos aqui, porque eu também não quero jurídicos e específicos, que eu não quero cansar vocês. Então, nós vamos ficar aqui 4 horas vendo esse edital aqui. Então, esse edital aqui, ele prevê a participação presencial, participação online, e o edital tem que trazer todas essas especificações aqui, certo? Aí, o que ele fala aqui? Esse ponto aqui, 3.1, que é muito importante para o nosso estudo aqui, que vai firmando mais aí na cabeça de vocês o que já está na lei e o que eu estou ensinando para vocês. O que é que eu estou ensinando para vocês? Que os imóveis de falência, além de na terceira praça poderem ser vendidos por qualquer preço, esses imóveis, eles também serão obrigatoriamente entregues para o arrematante, livres de quaisquer ônus. Então, quando você analisar lá um edital de falência e esse edital não tiver essa disposição, ele for omisso, né, quando não fala nada sobre débito, fique tranquilo, porque a Lei 11.101 já fala especificamente sobre essa questão. Te entrega um imóvel livre de qualquer dívida, livre de qualquer ônus, numa representação prática e realmente real do fato de que, juridicamente, a aquisição e leilão é uma modalidade de aquisição originária da propriedade. Muito embora, nos demais leilões, você tem que ter muito cuidado com essa questão de dívida aí, porque se o edital prevê, ele, né, poderá aí poderá responsabilizar o arrematante. O edital pode responsabilizar o arrematante pelas dívidas anteriores, mesmo, né, sendo uma modalidade de aquisição originária da propriedade. Só que nos leilões de falência, não. Por disposição legal, nos leilões de falência, há aí a entrega do imóvel livre de qualquer tipo de ônus e de qualquer tipo de dívida. Eu te garanto assim, muitos de vocês aqui hoje já sabem, porque estão estudando conosco, mas se você perguntar para as pessoas aí sobre leilão de falência, pessoas que se interessam pelo tema dos leilões de imóveis, você perguntar, eles vão achar que é um perigo, porque você pode assumir débitos, você pode, né, a empresa falida deve muito, nada disso, a lei dá total proteção. Então, aqui nesse edital, ele está de acordo com a lei. Olha aqui. Item 3.1. Os imóveis objetos do anexo 1 serão vendidos no estado em que se encontram e estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do devedor. Aquisição originária, entre aspas, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. Ele cita exemplificativamente esse tipo de obrigação aqui, mas ele diz que não exclusivamente. Os imóveis estarão livres de qualquer ônus. E mais na frente nós vamos revisitar a lei, porque quem já assistiu outras aulas aqui já teve contato com a lei que fala expressamente exatamente o que está nesse edital de leilão de falência, certo? Aí, muita gente me pergunta, mas e aí, professor, o leilão de falência eu vou pagar só à vista? Não, ele é um leilão judicial. Você pode parcelar, né, com 25% de entrada, mais 30 meses, né, para pagar. Você pode fazer proposta parcelada, o leilão judicial. Entretanto, alguns editais prevêem um parcelamento menor aí, com menor tempo, né? Com menor tempo. Por exemplo, é muito comum você ter que, o edital exigir uma entrada de 50% e o parcelamento dos outros 50% em 5 vezes, né? O que vai mandar aí é o edital, mas é possível, sim, parcelar o lance que você der no leilão de falência também, certo? O máximo aí em 30 vezes, mas o juiz pode restringir isso aí.
tá certo? E aumentar também o percentual de entrada de 25%, ele botar uma entrada maior. Mas aqui nesse edital nós vemos, ó, imóvel arrematado em parcelas, quer dizer, caso haja uma arrematação em parcela, ficará hipotecado na verbação da matrícula, instituídas as custas do arrematante até sua quitação integral. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer o que acontece também lá nos leilões judiciais, que constituem a regra geral, que são os que mais tem no mercado, que quando você compra parcelado, você ainda não tem a livre disposição do bem. Você pode tomar posse do bem, você pode usar do bem, você pode colher frutos do bem, ali, alugar, né, usar o bem. O bem é seu, entretanto, existe um credor hipotecário ali, que é justamente estabelecido por essa hipoteca. Então, você vai ter que terminar de pagar as prestações para a matrícula ficar sem nenhum tipo de restrição, certo? Aí você vai encontrar muito comum em quase totalidade dos editais, e se você encontrar, não só nos de falência, viu? Nos editais de uma forma geral, o termo ad corpus. O que é o termo ad corpus? O termo ad corpus quer dizer que você não poderá reclamar, né, de medida, de metragem, né, caso dê alguma diferença de metragem. Assim como quem te vendeu ali, quem vendeu no leilão também não pode reclamar se a metragem for maior, descobrir que a metragem era maior, né, do que aquela estabelecida. Então, é exatamente você vai comprar um imóvel como se fosse uma coisa concreta, digamos assim, que aquela ilustração como coisa certa. Você vai comprar um imóvel como coisa certa. Por exemplo, é o apartamento X. Não importa se ele tenha mais ou menos metragem do que aquela descrita no edital. Por quê? Porque foi vendido com o termo ad corpus, que quer dizer que você compra como coisa certa e determinada, e não como medida, né? Através de uma medida, né? Você comprou o apartamento, você não comprou 50 metros quadrados no edifício tal. É mais ou menos isso aí, certo? Então, quando você vê ad corpus, você não vai poder reclamar de medida, porque a medida ali que tem, né, a extensão do imóvel, ela é meramente ilustrativa no edital, certo? Agora, eu coloquei em azulzinho aqui que esse edital específico tem um certo risco. Esse edital desse leilão aqui específico, né, do caso concreto que nós trouxemos aqui para estudo de caso. Ele tem um risco aqui que, quando você se deparar com isso, você precisa analisar muito bem o risco. Muito bem o risco. O que é que diz aqui nesse item 3.4, que está aqui em azul? Após a arrematação, por livre e espontânea vontade, não é cabível o arrematante alegar desconhecimento de causa e do edital. Muito mal feito, inclusive, essa redação aqui. E também, né, não é cabível o arrematante requerer complementação de área ou construção, isso aqui é normal, porque é ad corpus, né, normal até aqui. Solicitar desconto, também seria um absurdo. Abatimento no preço, reembolso, indenização. Propor ação judicial redibitória. O que é redibitória? Ação redibitória é quando a coisa vem com algum vício, né? Por exemplo, você comprou o apartamento e o apartamento está depredado. Então, aí você não pode entrar com essa ação. Isso a jurisprudência também já pacificou nesse sentido, que você tem que cobrar a pessoa que quebrou, certo? Ação redibitória, aí aqui que está o perigo, nesse edital. Evicção de direitos ou equivalentes. Veja bem. O edital aqui está dizendo que se tiver uma ação judicial posterior ao leilão, que anula o leilão, ele não vai te indenizar com relação ao perdimento da coisa, porque ele não está resguardando aqui a evicção de direitos. O que é evicção de direitos? Não é todo leilão de falência, não, viu, gente? Senão eu nem participava, viu? Esse aqui específico. O que é evicção de direitos? A evicção de direitos é a perda da propriedade
da coisa por decisão judicial ou administrativa que é posterior à sua compra do imóvel. Então, os editais que não garantem evicção não são editais seguros. Não são editais seguros. Esse caso aqui, da falência, ele apresenta uma característica diferente dos demais editais que não garantem evicção, porque aqui tudo é decidido por uma única e exclusiva juíza ou único e exclusivo juiz, né? É decidido pelo mesmo juízo, que é o juízo universal da falência. Entretanto, quando o edital não te assegurar expressamente, né, com relação à evicção de direitos, à ocorrência da evicção de direitos, você não deve participar do leilão. Vou aqui corrigir essa última frase. Não é que o edital tem que te assegurar expressamente com relação à evicção de direitos. Se ele for silente, se ele silenciar sobre evicção, você está protegido, porque incide o Código Civil que te protege. Agora, se o edital expressamente diz que você não pode reclamar sobre evicção de direito, ele está tirando esse direito de você, o que é possível o edital fazer. E aí você adere ao edital se você quiser. Minha indicação é sempre a seguinte: se o edital expressamente disser que não assegura com relação à evicção, pode ser a melhor oportunidade do mundo. Não participe do leilão, porque é um risco que você vai correr à toa. Você vai correr à toa. Você não sabe se daqui 3, 4 anos, tem até 4 anos, para a pessoa que se sentir prejudicada com o leilão, reclamar numa ação judicial, né, anulatória do leilão. Então, tome muito cuidado. E é muito simples, viu, gente? Não é nem um bichinho de 7 cabeças, vocês vão memorizar facilmente aí. O termo evicção, você já pode ligar ele à perda da propriedade. Evicção quer dizer, olha, perdi minha propriedade que eu acabei de comprar, né? Ocorreu evicção. E aí, se você comprou o imóvel e no leilão e o edital não falou nada sobre o risco de evicção, nem sobre nada, não tem nada sobre evicção no edital. Você está protegido, porque vai incidir a determinação legal sobre o tema, que diz que, via de regra, o arrematante, o comprador, o adquirente de imóvel, não só o arrematante, o adquirente de imóvel, né, em geral, mesmo que você for numa imobiliária, né, o adquirente de imóvel, ele tem a proteção com relação à ocorrência da evicção, que é a perda da propriedade por uma sentença judicial ou decisão administrativa, certo? Então, se o edital for omisso, pode comprar, fica tranquilo. Se o edital expressamente disser que não assegura o comprador no caso de evicção, não entre nesse leilão. E eu vou mais além. Vou dar uma consultoria aqui para vocês também no caso de compra e venda de imóveis, né, imobiliárias, normais, uma negociação normal que não é leilão. Se o contrato expressamente excluir a responsabilidade do vendedor no caso da ocorrência da evicção, não compre esse imóvel, viu? Porque tem um risco aí, né, que é endógeno a esse negócio, que ele está lá dentro, enraizado, e que não compensa você, né, correr, que a gente tem que fazer negócio para ficar tranquilo, né? Para ficar em paz com a negociação. Estou voltando aqui. Então, nós fizemos a análise do edital e é possível ver o seguinte. Ver que nesse edital, o leilão lá, ele aconteceu na hipótese do inciso 1 do artigo 142. Ele foi um leilão eletrônico e presencial. Então, ele foi um leilão híbrido, certo? Aí, inciso 1, item 1. Então, ele está de acordo aqui com o artigo 142 da Lei 11.101 de 2005. E aí a gente vê mais. Ele lá não está sujeito ao preço vil. Não está sujeito ao preço vil, o que é muito bom. O que é muito bom
para nós, né? Ele não está sujeito ao preço vil, conforme diz o inciso 5 aí, esse item 5 aqui, né, que é o inciso 5 do parágrafo 2º-A do mesmo artigo 142 dessa lei aqui. Tomem nota aí. Essa é a lei que fala da falência, que fala a partir do artigo 141 dos leilões judiciais de falência, certo? Então, não está sujeito ao conceito de preço vil. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem a possibilidade de arrematar por qualquer valor esse imóvel, como naquele exemplo que eu mostrei para vocês, em que meu cliente multiplicou por 7,85 vezes o valor investido em uma única arrematação. Eu estou falando assim, de você investir 100 mil e numa tacada só ganhar 785 mil reais, certo? Lá também, né, cumpriu essa questão aqui, que é o nosso objetivo, pegar o quê? Leilões de falência que tem isso aqui, ó. Estou indo aqui direto no item 3 do parágrafo 3º-A. Em terceira chamada, dentro de 15 dias contados da segunda chamada, por qualquer preço. Então, o que está dizendo aqui? Vamos ler completo esse parágrafo 3º-A aqui da Lei 11.101 de 2005. Alienação por leilão eletrônico presencial ou híbrido de falência dar-se-á. Em primeira chamada, valor mínimo, avaliação do bem. Segunda chamada, 50% da avaliação do bem. Terceira chamada, qualquer preço. Esse é o nosso objetivo, é encontrar leilões assim, qualquer preço, para você arrematar com uma margem enorme de lucro, certo? Então, o edital também prevê essa possibilidade, né? E aqui no parágrafo 7º do artigo 142, tem algo que eu quero chamar a atenção para que vocês né, façam a conferência, né, através, você que não é advogado, né, e advogado, você pode solicitar essa informação aqui para o leiloeiro. Você que é advogado, advogada, basta entrar no PJE que você vai ter acesso a essa informação aqui. Nesses leilões, sempre há a obrigatoriedade de ser intimado por meio eletrônico o Ministério Público e as fazendas públicas. O que são as fazendas públicas? A União, Receita Federal, a Cefaz, né, ou Secretaria de Finanças do Estado, e a Cefaz, ou Secretaria de Finanças do município, certo? Então, essas três fazendas públicas têm que ser intimadas da alienação, certo? Por quê? Porque na falência envolve, como nós vimos aqui no início, envolve todo o arcabouço de dívidas daquela pessoa jurídica falida. Então, a intenção é que ele pague os impostos que ele deve também. E as fazendas públicas têm que estar lá, né, acompanhando para fazer aí, né, o uso do seu direito de receber o débito eventualmente ali existente, certo? Então, isso aqui é uma intimação que vocês têm que checar. Você que não é profissional do direito, solicita a informação para o leiloeiro por e-mail, sempre por e-mail, como eu ensino, para que você documente, e o leiloeiro vai falar, não, foi intimado, né? Ou não foi intimado. Se ele falar que não foi intimado, não participa, porque pode ser anulado esse leilão. Ou você pode também fazer uma análise de risco, né? Estou ensinando aqui o que está na lei, mas tem gente que participa, já vi participar, não acontecer problema, já vi participar e ser anulado, porque a Fazenda Pública alegou que não foi intimado. Por que lá naquele edital, lá no edital, consta que os imóveis ali, constantes lá daquele anexo, vão ser entregues livres de ônus? Então, eu lanço a pergunta para vocês. Por que todos os imóveis em leilões de falência são livres de ônus? Por imposição legal. A lei trata disso expressamente. E ela trata, é a mesma lei, 11.101 de 2005, ela trata no artigo 141, parágrafo 2º, aí em vermelho. O que diz esse parágrafo 2º? O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. Veja só, ele cita aqui tributária,
direito trabalhista e acidente do trabalho, certo? Só que é exemplificativa essa citação, a esses 3 tipos de ônus ou dívida. E ele mesmo diz, porque ele diz aqui, ó, ele diz bem aqui, ó, livre de qualquer ônus, qualquer ônus. Então, quando você comprar um leilão de falência, se o edital atribuir ao arrematante a obrigação de pagar débito tributário, esse edital está totalmente fora do contexto legal. Não, espero que vocês vejam uma teratologia dessa jurídica na frente de vocês acontecendo, certo? Porque seria realmente uma teratologia, uma aberração jurídica, né? Algo que causaria espanto em qualquer estudante mesmo de direito. Por quê? Porque a lei diz expressamente que nos leilões de falência os imóveis serão entregues livres de quaisquer ônus, certo? Aqui eu quero trazer para vocês algo, né, que é muito importante se você for arrematar num leilão de falência. A principal alegação que existe, agora mesmo eu estou participando de um certame em leilão de falência, só que é um certame que ele é diferente, né? Uma hora eu vou dar uma aula sobre ele aqui para vocês. É um certame que acontece com uma oferta anterior ao leilão, aí depois vai a leilão, e nesse interim tem um monte de impugnações lá de quem está no imóvel, e eu estou trabalhando em algumas defesas, né? Sobre essa questão da alegação de uso capião dos imóveis que são leiloados em falência. Por quê? Isso aí acontece muito. Por que isso acontece? Porque, geralmente, por exemplo, quando a falida, né, a empresa falida, é uma construtora, por exemplo, e tem muito, né, no estado de São Paulo, por exemplo, tem muito. Nós estimamos aí, tem informações que são mais de 5 mil apartamentos hoje. 5 mil apartamentos hoje no Brasil que estão prontos para ir a leilão, em leilão de falência. Então, por quebra, né, por ser a empresa falida uma construtora. Então, o que acontece? Geralmente, esses processos eles demandam um tempo, né, um tempo grande. E aí, aquelas pessoas que estavam lá no imóvel, ou com contrato de aluguel, ou mesmo há uma invasão, às vezes, ali dos apartamentos, e essas pessoas ficam morando lá, às vezes, né, 20 anos, né, enquanto o processo se resolve. E aí é muito comum você encontrar, né, a alegação de que, olha, fulano de tal arrematou, entretanto, fulano de tal arrematou, entretanto, eu moro aqui há 30 anos e eu já adquiri a uso capião desse apartamento. Aí, o fulano de tal lá, que é arrematante, ele tem que ir em juiz e dizer o seguinte, é o mesmo juiz lá da falência, dizer, olha, excelência, não tem a mínima lógica no que essa pessoa está dizendo. Por quê? Porque quando ocorre a decretação da falência, não corre uso capião. Não, é juridicamente impossível falar de uso capião de imóvel de empresa cuja falência tenha sido decretada. Por quê? Porque no momento em que decreta e que há a sentença de decretação da falência, naquele momento interrompe o prazo para a aquisição da usucapião. E nós sabemos que a usucapião é uma espécie de aquisição originária também da propriedade por decurso de tempo. E a lei criou uma ficção jurídica que é justamente interromper o tempo. É como se a pessoa não tivesse ficado nem um dia lá, não conta para efeito de uso capião. Então, é importante que você, que for investir nesse tipo de leilão, saiba que a defesa para esse tipo de alegação é dizer que a partir do momento em que a sentença da falência foi proferida, houve ali a interrupção da fluência do prazo para uso capião. Isso porque, quando há decretação da falência, quem passa a administrar as coisas da empresa é o Estado, né? Não é mais lá o empresário, né? É nomeado o administrador judicial, e esse administrador judicial ele vai ali gerenciar em nome do Estado essa empresa até que seja liquidada.
certo? Então, aqui, voltando lá na nossa meta. A nossa meta é o quê? Transformar 100 mil reais transformar 100 mil reais em 1 milhão de reais em 24 meses. Dentro de tudo que nós vimos aqui, é a constatação que vem, né, de forma bastante clara para nós, é que é extremamente possível. Justamente por quê? Porque nesse tipo de leilão aqui, que nós estudamos hoje, um recorte dele aqui, muito importante, por sinal, nesse tipo de leilão, que é o leilão de falência, você vai poder comprar sem preço vil. E o preço vil nada mais é, na prática, do que a limitação do seu lucro. Então, quando você compra no leilão de falência, você não está limitado a preço vil, que pode aumentar muito a sua lucratividade. E essa estratégia que nós desenvolvemos, ela envolve não só o leilão de falência, porque o leilão de falência é um leilão muito raro de você ver, né? Porque a quantidade é menor mesmo. Mas nós temos dentro dessa estratégia, nós temos um segundo leilão, que é também que possibilita que você faça, né, essa mecânica, né, técnica de fazer 100 mil reais se transformar em 1 milhão de reais em 24 meses. E aqui, né, eu trouxe o exemplo no começo da aula, e tinha pessoas que não estavam. Estou abrindo aqui novamente o exemplo, para mostrar que a proporção de lucro nesses leilões, ela é muito grande. Eu estou falando assim, de você arrematar um imóvel e multiplicar aí por 4, 5 vezes o valor investido em uma única arrematação e até mais. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a prova que nós mostramos no começo da aula, porque teve gente que entrou depois, né? Porque além de você saber o conteúdo de determinado assunto, você precisa acreditar que é possível. Você precisa acreditar que você tem a possibilidade real de conseguir. E eu quero que vocês saiam hoje dessa aula aqui sem nenhuma dúvida de que essa transformação financeira na sua vida, ela é possível. E que você não precisa, que nos exemplos que eu trago, geralmente envolve um capital maior, mas você não precisa se impressionar com o valor nominal. Não, o que eu quero que você tenha convicção é de que essa mesma proporção de lucro que os grandes investidores conseguem, os pequenos também conseguem. Então, se apegue à proporção. Se fulano de tal conseguiu multiplicar por 7 vezes o valor que ele investiu, tendo 1 milhão e fazendo 7 milhões, eu tenho 100 mil, eu vou conseguir fazer 700 mil, porque a lógica é a mesma, a lei é a mesma e a proporção também é a mesma, certo? Então, nesse exemplo que eu mostrei aqui no começo da aula, olha só, gente. Isso aqui, ó, tem um número aqui, né, do PJE. O que eu falei para vocês, os processos geralmente são muito antigos. Esse processo aqui, de que ano que é? De 1994, esse processo. E o leilão aconteceu, se eu não me engano, em 2022. Vamos ver aqui. Em dezembro de 2022 aconteceu o leilão. Ó, você viu tanto que esses processos demoram de falência. Então, nesse caso aqui, essa proporção aqui, que eu quero que vocês acreditem que é possível fazer na vida de vocês também. Esse investidor, ele comprou aqui, ó, um imóvel que foi pelo valor de avaliação em primeira praça, por 7.797.000, quase 8 milhões de reais, ele comprou desembolsando apenas 980 mil. Então, ele multiplicou por 7,85 vezes o valor que ele investiu em uma única arrematação. Isso é possível na sua vida. Não importa que você tenha 100 mil reais para fazer 785 mil, como você pode ter 50 mil reais para fazer 340 e poucos mil reais desses 50 mil reais.
A estratégia é a mesma, a proporção é a mesma, embora os valores nominais possam ser maiores para uns, menores para outros. O que importa é você continuar adquirindo conhecimento, continuar levando, né, a sério, né, eu acredito que vocês todos aqui têm um objetivo, né? Nós já estamos indo aqui para 9 horas da noite, vocês assistindo a aula aqui, né, estudando comigo aqui, vocês têm um objetivo já definido, né, dentro desse mercado. Não pare. É isso que eu posso dizer para vocês. O segredo é não parar, porque o que diferencia, em qualquer segmento, gente, em qualquer segmento, o que diferencia aqueles que conseguem pegar a taça no final, daqueles que ficam pelo caminho, é que aqueles que chegaram lá para pegar o prêmio, eles não pararam. Eles continuaram. Independentemente da circunstância, eles continuaram e chegaram até o objetivo. E é isso que eu desejo para a vida de vocês. Então, hoje nós aprendemos sobre essa questão bastante interessante aí dos leilões de falência. E o objetivo é fazer de 100 mil reais, 1 milhão de reais em 24 meses, utilizando aí as estratégias, tanto dos leilões de falência, quanto dos leilões extrajudiciais de duas praças negativas, viu? Muito obrigado mesmo pela atenção, e eu vejo todos vocês aqui na próxima aula.